Atenção, treta, fofoquinha do universo gospel, família Valadão brigando pra quem pode, quem não pode usar o nome. Vou te contar esses detalhes todos na fofoquinha do dia. Vamos começar compreendendo tudo, entendendo o contexto aqui com o vídeo do Claudinho JC, que vai explicar pra nós do que se trata tudo isso agora. Treta Gospel. André Valadão processa a família Valadão. Ana Paula Valadão chama o irmão de ladrão. As coisas não andam nada bem na família evangélica Valadão e tem até um processo milionário. Eles estão brigando pelo direito de usar o nome Lagoinha na congregação. André Valadão, líder da Lagoinha, entrou na justiça contra o cunhado Felipe Valadão e a irmã Mariana Valadão, que comandam as igrejas localizadas em Niterói, no Rio de Janeiro. O ex diante do trono. E pra quem não sabe, aí ó, um ponto importante pra você que tá por fora é isso. É que toda essa família aí são da famosa banda gospel, que fez muito sucesso nos anos 2000 aí, a banda Diante do Trono. De uma indenização para o cunhado, além de proibir de usar o nome Igreja Lagoinha nos templos em que atua como pastor. Ana Paula Valadão teria sido boicotada pela própria família, uma vez que tomou partido na briga entre o irmão e o cunhado. A Ana Paula Valadão teria ficado do lado da irmã e do cunhado, o Felipe, condenando o processo aberto pelo seu outro irmão, o André Valadão. Parece que André Valadão teria pedido uma indenização pelo nome do uso Lagoinha de 50 milhões. Caraca! Era milhões? Eu achei que era 50 mil. Tá pleura. Briga por dinheiro nas igrejas evangélicas. O mais engraçado é que, além de eles serem irmãos na fé, eles também são irmãos de sangue e estão brigando pela fortuna que a igreja arrecada por causa do nome. Eles não estão preocupados em pregar o nome de Jesus, mas sim o quanto cada um pode ganhar com o nome Igreja Batista Lagoinha. Na real, para mim, o mundo gospel, o mundo evangélico virou uma grande piada. Fico pensando como os fiéis dessa igreja se sentem vendo essa cachorrada dos irmãos brigando pelo dinheiro. É, de fato, deve ficar uma sensação. Mas às vezes, isso aqui eu acho que as pessoas nem sabem. Na moral, acho que às vezes as pessoas nem sabem mesmo. Porque as pessoas se ocupam, o famoso não quero saber, né? Mas vamos ver aqui, ó. Porque, né, nada mais, nada menos do que aqui, ó. Vamos aqui no perfil do Gospel Clips pra ver o próprio André Valadão falar a respeito. O que será que ele tem a dizer sobre isso? Eu vou contar aqui, para contar uma vez, para não precisar contar mais, né? Assim, vamos dizer. Ó. Eu, em 2000, nos Estados Unidos, eu fui consagrado ao Ministério Pastoral. Servia na cidade de Broken Arrow, uma cidade bem pequena aqui no interior de Oklahoma. Eu era seminarista no Rema e servia algumas igrejas na época. E meu pai, com alguns outros pastores, me consagraram ao Ministério Pastoral aqui nos Estados Unidos. 22 de maio, voltei para o Brasil. É importante contar tudo para o pessoal entender. E aí, estive ali, então, com um ministério pastoral local na igreja. Local, pastor como qualquer outro. Nada diferente de qualquer outro pastor, ganhando o mesmo salário que os outros pastores, debaixo de uma mesma realidade mesmo, né? E fui florescendo. Com a diferença que ele era o filho do dono. Ali na igreja, né? Então foram 4 anos muito intensos nessa realidade. E aí, em 2004, eu gravei esse meu primeiro disco, tinha um contexto do Diante do Trono e tudo. E quando eu vi que eu tinha o primeiro disco e ele ia me dar portas, né, pelo Brasil afora, isso ficou muito claro no meu coração. E eu me assentei com meu pai mesmo, com o pastor Márcio, e falei, pai, eu vejo claramente que o que Deus tem para minha vida não é só aqui na igreja local. Tá na hora de eu tomar essas sementes que Deus está me dando e lançá-las no Brasil todo. Eu não sei porquê, mas eu vou haverá uma colheita nessas sementes. Turnê, o nome é turnê. E eu pedi para o meu pai 10 anos, isso era 2004. E ele chorou de um lado, eu chorei de outro. Falei, eu vou continuar aqui, vou me voluntariar agora na igreja, não vou ser mais staff da igreja, me torno voluntário. Eu lembro dessa época. Mas daqui 10 anos, pai, a gente conversa de novo. E passaram-se os 10 anos. Rodei o Brasil, eu tive mais de 1.400 cidades do Brasil. E ó, eu posso falar que eu era um grande fã do cantor André Valadão. Eu tive praticamente todos os CDs na época, então eu conheço esse rolê de perto. Tocando, fazendo os eventos e tudo. E como um pastor voluntário, então teve abertura para abrir outros leques, que foi o que eu fiz na minha vida. Né, que o pessoal às vezes fala que eu empreendi e fiz outras coisas. E aí, em 2015,
quando fechou o ciclo, né, desses 10 anos, nós nos assentamos de novo. E eu sempre dando fruto na igreja local, com culto fé. Sim. Sempre foi o maior culto da igreja. O culto mais cheio que um culto de domingo. Sempre foi o culto. Porque ele era o artista, ele fez muito sucesso, cara, assim, aí, dentro desse cenário gospel no Brasil, até por ser membro da banda que mais fez sucesso, de certo modo, assim, que foi o Diante do Trono, ele também, né, os integrantes principais do Diante do Trono fizeram muito sucesso em carreira solo, né? O André fez, a Nívia Soares fez, posteriormente a irmã dele, Mariana, também fez. A Ana Paula é que demorou mais tempo, porque ela continuou no Diante do Trono por muito mais tempo. Eu nem sei se ela já gravou algum álbum solo, mas, enfim. Fé. Então tinha aquele culto, né, o contexto do culto, eu sempre fui líder de grupo de crescimento, de célula, sempre me envolvi na administração da igreja, mas tudo voluntário, mas sempre muito presente, com fruto do meu lado na minha vida ministerial. Uhum. E ali veio em 2015, o pastor Márcio falou, André, eu estou um pouco cansado, vem mesmo, entra mais, tá pesado para mim, eu quero que você comece a tocar mais a igreja, pode tocar mesmo, vem para aqui junto. E os pastores na mesa, né, ali na época, como irmãos na minha vida, nós crescemos juntos. E todos, quando eu voltei, diminuí totalmente a minha agenda, saia de 10, 12, 13 shows no mês para fazer 5, 4, 6 e ficar na igreja. Ali eu entrei na vice-presidência mesmo da Lagoinha e foi de 2015 que eu pintei a igreja de preto, mudei o LED da igreja, mudei o palco da igreja. Transformou em church. Mudei o formato de culto, porque a igreja já estava há quase 20 anos com o mesmo culto, do mesmo Deus. É tão religioso que a gente faz algo que sem ver você está 30 anos fazendo a mesma coisa, nem percebe fazer tudo igual. Então naquele 2015 eu cheguei, já fui fazendo isso, essa mudança. E em 2016, com tudo acontecendo, e eu bem dentro da igreja, e trazendo esse novo já para a igreja e tal, o Senhor me fala, Deus me fala que eu tinha que ir embora de Belo Horizonte. Imagina que loucura. Eu passei de 2000 a 2004, pastor local, 2004 a 2015, eu entreguei minha vida para o Brasil completamente. Eu me dilacerei no Brasil mesmo, eu rodei. É curioso, né? O modo de falar, né? Porque fala-se de um jeito como se fosse um enorme sacrifício que tivesse feito. E basicamente era um cantor gospel de sucesso em turnê. Né? Não é a mesma coisa, né? Não é lá um grande sacrifício. Tudo que você puder imaginar. Voltei, quando eu volto, e nessa engrenagem que vocês me conhecem, que eu sou, e eu fui indo para dentro, o Senhor fala comigo. Meu Deus, e não falou para onde eu ia. E eu vim parar, em Orlando. Em Orlando. Na cidade mais brasileira dos Estados Unidos. Comecei do zero uma igreja aqui. Agora em dólar. É ou não é? Começou e nasceu a igreja, floresceu a igreja. E acabou que a igreja floresceu tanto, virou uma referência fora do Brasil, e foi acontecendo tanta coisa. E vem o Covid, né? O Covid mexeu muito com meu pai, pegou ele muito forte, foi difícil para ele. Um cara de multidão, de gente, a igreja a vida inteira, e chega ali, né? E aí 2022, quando ele passou para o Brasil e para 99,5% das pessoas, foi uma surpresa. Para mim e meu pai, a gente vive uma sucessão de 7 anos. Desde 2015, a gente vive um trabalho de sucessão. Eu fui para Israel sozinho com meu pai, falando de sucessão. Fizemos várias reuniões sozinhos, falando de sucessão. Concordamos, brigamos, tudo falando sobre esse tema, esse assunto. Todo um processo. Todo um processo que as pessoas não sabem. Que as pessoas veem, é o pastor Márcio chegar no púlpito domingo e falar, ó, acabou, tchau, beijo. É isso. Mas não existe isso. Sim. Nós passamos por 7 anos de um processo. Já que o crente gosta tanto de 7, que é o número da perfeição, né? Foi um processo. De... Não foi intencional 7 anos, mas... Tô falando. Então. Pum, mas bateu isso. Então, isso é interessante. E também não foi hereditário. Não foi hereditário, Alex, Samuca. Essa é a minha paz. Porque quando aconteceu a sucessão, porque a igreja não é hereditária. A igreja da Lagoinha não é da família Valadão. Olha, eu vou deixar até aqui a possibilidade aqui nos comentários. Você conhece alguma igreja dessas famosas e por ter um nome famoso e consequentemente a família, que quando o líder quando acontece a morte do líder, você conhece alguma que a liderança não ficou para um parente imediato? Porque eu não conheço, não. Eu não sou, meu pai não fundou a Lagoinha. E também não significa que meus filhos vão prosseguir. Se for, vai ser a mão de Deus. Se não for, amém. Meus filhos, a gente nem
toca em assunto de ministério na vida deles, porque eles têm que seguir a vida deles, né? Se for ministério, amém. Mas com todos os pastores, absolutamente 100% deles, do conselho da igreja, né? Colocamos à mesa. É para o André assumir, vamos abrir aqui quem vai assumir. E glória a Deus, teve a sucessão toda aprovada, reconhecida, né? E hoje na Global a gente vê que é muito mais importante a Global eu estar aqui em Orlando, que eu consigo fazer muito mais coisas do que se eu estivesse em Belo Horizonte, né? Que é o pastor Flavinho, maravilhoso, meu Deus. Nossa, amamos também. É maravilhoso. É curioso, né? Porque, tipo assim, do jeito que ele fala, né, com essa ideia de transformar numa holding multinacional, né? De fato, ele tá em Orlando, né? Deve falar inglês. E é curioso porque, se parar pra pensar, né? Até o preparo o torna a melhor opção, digamos assim, né? Porque olha só, como alguém de excelente condição financeira, ele teve a chance de estudar fora, então fala inglês fluentemente, deve ter ido para as melhores escolas possível, então tem uma educação formal, tanto para o contexto gospel quanto para o contexto normal, secular, como o mundo gospel gosta de falar, que o torna a melhor opção, além de obviamente ser filho do pastor, o torna a melhor opção para ser o líder. Ainda que não seja o líder da maior igreja que fica lá em Belo Horizonte, mas com essa ideia de expansão internacional, o torna o líder perfeito pro rolê, de certo modo, tendo como concorrente talvez só as irmãs, mas que, por N motivos, não resolveram concorrer aí nesse sentido. É curioso se a gente parar pra pensar, né? E aí, ó, como o lance foi para além do inimaginado, né? Temos aí matéria do Metrópole, que diz aí, ó, Felipe e André Valadão podem depor em ação sobre briga de igreja. Vamos ler aqui, ó. A coluna da Fábio Oliveira descobriu os novos detalhes por trás de uma recente batalha, entre gigantes da religião. Que nome, hein? Que título! A Igreja Batista da Lagoinha, de André Valadão, deu início a uma briga judicial contra a Igreja Lagoinha de Niterói, representada por Felipe Valadão. Em primeira mão, contamos todos os pormenores da ação que tramita discutindo um complicado assunto, direito a uma marca. No documento que inicia o processo, a Igreja Batista da Lagoinha explica ter se associado à marca Lagoinha, adotado o nome para sua identificação junto a fiéis e parceiros. Segundo a autora da ação, foram feitos pedidos de registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade, o INPI. Curioso. Na ação, a Igreja da Lagoinha de Niterói é acusada de reproduzir indevidamente a marca registrada pela autora, né? De forma simples, o processo gira em torno de uma suposta violação de marca que, curiosamente, envolve duas igrejas de um mesmo segmento. Você pensou que você ia viver para ver isso? Uma disputa por royalties? Direito de marca de uma igreja? A Igreja Batista da Lagoinha afirma que há nomes para lá de semelhante. A Igreja Batista da Lagoinha afirma que os nomes para lá de semelhantes podem confundir os fiéis, já que uma marca pode facilmente se passar pela outra. Em sede de defesa, a Igreja Lagoinha de Niterói afirmou que a autora sempre soube do uso do nome e nunca o questionou. Segundo a Ré, que é a igreja lá do cunhado, as marcas conviviam de forma pacífica e afirmou que André Valadão chegou a participar de eventos em sua igreja no Rio de Janeiro. Pois bem, com exclusividade, a coluna da Fábio de Oliveira descobriu que a igreja de André Valadão retrucou a defesa da Lagoinha de Niterói do Felipe Valadão, ou seja, respondeu. Nos autos, ela afirmou que o caso não admite discussões sobre prescrição, argumento que chegou a ser utilizado pela Ré para dar fim à ação. A Lagoinha de Niterói também chegou a dizer que havia uma autorização para a coexistência das marcas. No entanto, segundo a Batista da Lagoinha, a mesma foi retirada, tornando o uso ilegal a partir de 2022. A autora afirmou, categoricamente, ser impossível que as expressões Lagoinha e Lagoinha de Niterói convivam simultaneamente. Então, peraí. Dá a entender, então, que ele tentou justificar que não era Lagoinha, mas Lagoinha de Niterói? E se eu não me engano, vocês que são de Minas aí, né, de BH, Lagoinha é um bairro, não é isso? De BH? Felipe e André Valadão no tribunal. Também com exclusividade, a coluna descobriu que no último dia 5, a Igreja Batista da Lagoinha afirmou que deseja o depoimento pessoal do representante da Ré, Felipe Valadão. O depoimento busca confrontar as afirmações supostamente mentirosas feitas na defesa. Provas testemunhais também foram anunciadas. De outro modo, a Igreja Lagoinha de Niterói afirmou ter interesse em um depoimento pessoal do líder da autora, André Valadão, né?
O depoimento teria o objetivo de confrontá-lo sob o argumento de que ele sempre soube da existência da ré e nunca se opôs contra a mesma. Ô, coluna Fábio de Oliveira, que escrita é essa, hein? Pelo amor de Deus, estou escrevendo com o ChatGPT? Complicated. Mas, como o mundo não gira, ele capota, temos mais informação aqui, ó. Vamos ver. Temos o depoimento, prints, né? Prints, vamos ver. Depoimento do Felipe Valadão, que é, né, o que está sendo acusado aí de uso indevido da marca aí, ó. Felipe e Mariana detonam André Valadão nos stories. Vamos ver aqui, ó. Ó, stories do Felipe Valadão. Tudo na vida tem limite e eu cheguei no meu. Posso te pedir uma ajuda? Quando for dormir, você pode orar por mim e pela Mariana. Nós estamos precisando muito. Passivo-agressivo. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão? Isso diante de descrentes? Tá citando a Bíblia aí, ó. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça. Porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, isso contra os irmãos. Mas aí também, aqui, né, quem tá sofrendo prejuízo não é ele aqui no caso, né? Vamos lá, foram 11 anos, não foram 11 dias. Vai doer, mas vai passar. E faremos o que Deus nos manda fazer. Que seria? Estou curioso. E o céu tá chorando junto... Aqui já é a história da Mariana Valadão dizendo, e o céu tá chorando junto comigo. Nossa, que parada, hein? E aí, nós temos aqui o discurso da Ana Paula Valadão. Discurso esse que aparentemente tinha sido, inclusive, cortado na transmissão. Vamos ver? Coach lá no seu escritório. Igreja não é lugar de coach. Sabe o que faz você entrar no céu, né? Igreja não é lugar de coach? Mandou a pio. Inteirinha da Lagoinha, não. Perdoa, meu filho, minha filha. Você vai dividir o reino. Você pode até chamar a igreja de church. Não tem problema, não. Mas a church tem que continuar sendo igreja. Você pode mudar muita coisa no método, na aparência, mas a essência. Se foi seu pai que te deu o exemplo do que é ser um cristão de verdade, o que é ser um pastor de verdade, e você começa a esvaziar essa herança, esse legado, sabe o que vai acontecer daqui a poucos anos? Você não vai multiplicar esse recurso que você recebeu. Tem muita gente vivendo às custas do bom nome do pai. Mas se essas pessoas não fizerem a sua própria construção direito, isso não vai durar muito, não. Quem aqui já viu filho de pai rico ficar pobre? Quem aqui já viu neto de vô rico ficar pobre? Herança, legado, não tem só a ver com dinheiro. Tem a ver com um bom nome. E um bom nome, no nosso caso, é honrar a palavra de Deus. Esse recurso acaba. Porque um dia você vira gente grande e você vai ter que pagar suas próprias contas. Isso vale pra mim, isso vale pra todos nós. Pô, e o pior é que se a gente parar pra pensar, assim, agora eu tô na dúvida, né? Porque esse cunhado aqui afirma que usa esse nome por causa de um acordo que ele tinha, né? Pô, tipo assim, o que será que esse cara aqui faz que torna tão atrativo assim a ponto de querer quebrar o acordo, tá ligado? Porque assim, não sejamos inocentes, né? Uma igreja, quando ela é filial de uma grande igreja, ela tem uma divisão de receita, né? Então, tipo assim, será que essa receita é tão gigantesca assim a ponto desse aqui, sabe, supostamente, não abrir mão nem ferrando desse... Isso. Lembrando, gente, é cunhado. Este cara é casado com a irmã desse cara. Tá ligado? Eu fico pensando, é uma coisa a se pensar, né? Construir um legado em cima desse altar é construir um próximo nível que não vai ruir o edifício, mas que vai ser construído com as colunas no lugar certo, debaixo da orientação do arquiteto certo. Você pode mudar a cor da parede, mas se você arrancar uma coluna dessa, o prédio tá tão bonito, mas ele cai. Vou falar mais uma coisa aqui. Discipulado pode até mudar de nome na igreja para se chamar de church. Mentoria pode chamar de discipulado. Não consigo entender isso. Pastor cobrando não é pouco não, gente. Eu tenho coragem de falar aqui. Sabe quando a palavra fala assim, você nem fale, não mencione essas coisas que eles fazem. Você pode chamar de mentoria se você é um coach lá no seu escritório. Igreja não é lugar de coach. O pastor Márcio abria a Bíblia todo culto nesse altar. E ninguém pode acusar o meu pai de ter cobrado um centavo
fazer nada que ele fez na vida dele. Que saudade! Parado, Você pode hein? mudar de nome, mas cuidado, porque a essência não pode mudar. E outra coisa, os gigantes são os mesmos. Eles podem estar mudando de nome, fazendo até sociedade com você. Mas Deus está encontrando em cada geração os Davis que cuidam das ovelhas do seu pai. Do seu pai. Porque para cuidar da nação, para cuidar do povo escolhido, Deus vai contar com um Davizinho que cuida primeiro das poucas. Tem gente que só preocupa com a igreja grande. Mas Deus está procurando Davi posicionado, sabe aonde? Nem é atrás de gente famosa para tirar foto, não. Não é aceitando proposta de salário maior para servir a obra de Deus na maior igreja do momento. Sabe o que faz você entrar no céu? Não é carteirinha da Lagoinha, não. O que faz eu e você entrarmos no céu chama fruto de arrependimento. Se eu pregar aqui agora, se você se posicionar, não sei o que lá, você vai virar milionário. Vou fazer um apelo aqui agora para você aceitar Jesus. Vai ter um monte de gente querendo esse Jesus. Que água que é essa que vocês estão batizando as pessoas? Tem um tanto de evangelho aí. Evangelho segundo fulano, né? Eu acho que tem uns pastores escrevendo seus próprios evangelhos. Treinando nos seminários a programação neurolinguística para pregar. Mandou a pio ao quadrado. Fazendo exatamente os mesmos processos de venda. Sabe esses cursos de marketing? Funil, não sei o que lá, no final dá o pitch. Você quer Jesus? É. Gente, vocês acham que o Espírito Santo precisa de programação neurolinguística para convencer alguém? Esse Jesus, essa... E eu vou falar pra vocês aqui, ó, eu trabalho com produção audiovisual há muito tempo, já trabalhei em produtoras de vídeo cobrindo esse tipo de evento. Eu vou falar pra vocês, tudo quanto é palestra de coach e vários cultos são, eles não são parecidos, eles são iguais. E eu posso provar. água de batismo, essa membresia é inoculada contra o verdadeiro evangelho. Aí... E quando eu falo que eles são iguais, gente, eu tô falando do método mesmo, tá ligado? Eles usam literalmente os mesmos passos, tá ligado? O que vai mudar é a linguagem do líder barra pastor, mas os métodos são iguais. Vocês já viram esses encontros aí que tanto encontro de igreja quanto o encontro de coach, que num determinado momento o cara fala assim, liga pra um parente seu e diga que você ama. Vocês sabem quantas vezes eu vi isso em vários eventos que eu fiz vídeo, que eu estava lá trabalhando? Ai, em alguns. Então assim, é igual. É literalmente, mano, é um processo igual. E nesse sentido, é curioso, né? Porque do ponto de vista do sagrado, a igreja deveria ser diferente, né? E não igual às coisas que se dizem do mundo, do capiroto. se decepciona com Deus, que na verdade não tem nada a ver com isso. Devia ela cobrar do pastor que tá milionário às suas custas. Porque Deus não tem nada a ver com isso, não. E aí o que acontece? Vira uma multidão de desviados que na verdade nunca estiveram no caminho. Tentando devocional, cadê o seu? O seu que você não vende. O seu que custa tão caro, que é segredo seu com Jesus. O que é que estão fazendo? Milhões de geração. Tem muitos gigantes que eu não consegui vencer. Eu vou terminar lendo aqui o próximo versículo, que diz assim: que gerações depois Davi pagou a conta de uma aliança que Josué fez. E eles não consultaram o Senhor. E Josué fez um acordo de paz com os inimigos. Ele fez sociedade com os inimigos, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram. Lembra de... Que parada, hein? Lembra de andar com as tias de oração, por favor. Porque dependendo do conselho que tiver ao seu redor, meu filho, minha filha, você vai dividir o reino. Roboão, ao invés de ouvir os anciãos conselheiros do seu pai, ele ouviu seus amigos jovens. E foi de arrasta pra cima. Estragou Israel. Cara, que parada, né? Que parada. E assim, o doido é que essa fala que ela tava falando estava sendo transmitido durante um culto, lá na Lagoinha, como a gente pôde ver. E aí o que aconteceu? Cortaram a transmissão. Seu pai, que te deu o exemplo do que é ser um cristão de verdade, o que é ser um pastor de verdade, e você começa a esvaziar esta herança, esse legado, sabe o que vai acontecer daqui a poucos anos? Você não vai multiplicar esse recurso que você recebeu. Foi mais ou menos aí que esse trecho foi cortado. E aí, né, cara, isso foi
virou polêmica. Porque depois, até mesmo a própria Ana Paula Valadão e o seu marido foram pros stories também e postaram lá, tipo, ih, cortaram, ih, que parada, hein? Parada estranha. E aí, ó, mais reportagem. Fábio de Oliveira, a Igreja da Lagoinha reage em meio às polêmicas com Ana Paula Valadão. Vamos ver. Parece que a treta familiar envolvendo André Valadão, líder da igreja, e o cunhado continua respingando em outras pessoas. Após ser silenciada, né, durante um culto, o perfil oficial da congregação no Instagram deixou de seguir Ana Paula e causou espanto em alguns fiéis. Cara, que parada, né? Parou de seguir. A atitude foi percebida por essa coluna após o pastor iniciar uma briga na justiça contra Felipe Valadão, o cunhado, que comanda as igrejas localizadas em Niterói. As igrejas? Ah, então é mais de uma? Eu achei que era só uma. Pra explicar. Começa a ficar naquele nível do... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora se encaixou. Na ação, o ex-diante do trono, que é o André Valadão, pediu uma indenização ao pastor, o cunhado no caso, né? Além de proibi-lo de usar lagoinha nos templos em que ministra a palavra de Deus. Eita, ó. Na internet as pessoas especulam que Ana Paula Valadão teria sido boicotada pela própria família, uma vez que tomou partido no imbróglio entre o irmão e o cunhado. Recentemente, a artista chegou a apoiar Felipe e a irmã Mariana Valadão, condenando o processo aberto por André Valadão. Aí, os caras estão aqui, ó, de olho em quem segue e quem parou de seguir. Eu e minha cis, abre aspas aí, ó. Eu e minha cis batemos papo sempre. Fazemos questão de apoiar uma a outra em tudo, jamais como competidoras, mas como cooperadoras. Cis, te amo e proíbo que o ladrão da alegria te roube em nome de Jesus, ressaltou sobre Mariana. Imagino que seja uma aspa da Ana Paula. O marido de Ana Paula, o pastor Gustavo Bessa, também se manifestou sobre a situação e ainda lamentou o fato de a pregação da esposa ter sumido, né? Alimentando ainda mais o racha entre os herdeiros da Lagoinha. Abre aspas, a mensagem foi poderosa, confrontadora e de sacudir os alicerces, mas cortaram a transmissão e deletaram as mensagens. Tempos estranhos. Escreveu o líder evangélico nas redes sociais. Ó, silenciado durante o culto. Parece que as coisas não estão nada boas na igreja da Lagoinha. A congregação vem sendo motivo de disputa familiar e decidiu silenciar Ana Paula Valadão. A irmã de André Valadão pregava no Rio de Janeiro quando teve a transmissão do evento feitas nos perfis do templo interrompida ao lembrar da polêmica envolvendo o nome da congregação. A fofoca no mundo gospel ganhou holofote nessa segunda-feira, depois do vídeo da Ana Paula Valadão ser retirado do ar de forma misteriosa. Ninguém, nem mesmo os fiéis da Lagoinha, sabem o motivo. Ixi. No X, no Twitter, né? Os usuários comentaram o assunto num vídeo de um trecho da pregação da Ana Paula. Fui procurar, abre aspas, né? Fui procurar por essa pregação e foi cortada. Simplesmente tiraram do compilado do dia, observou uma pessoa. Ela meio que deu um recado para a família dela, pontuou um segundo. A igreja que tem proprietário é isso aí. Briga de herdeiro, briga de poder. Deus em segundo plano ou terceiro, falou mais um. Olha, repercussões na internet, meus queridos. Então tá aí, o pau torando na família Valadão. O que será que vai dar, hein? O que será que vai acontecer? Eu agora tô curioso, hein? Mas fique ligado porque vamos acompanhar o desenrolar dessa treta e quando tiver novas informações, daremos a elas aqui, fofocaremos a respeito delas aqui o mais breve possível. Já sabe, se inscreve nesse canal, aqui tem vídeos com fofoquinhas quase todo dia. Beijo e tchau, obrigado.